Eu vou orar primeiramente, porque é o Senhor que me trouxe aqui. Então, a honra e a glória é para Ele, e eu sei que Ele que me vai conduzir nesse momento. Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Agradeço ao Senhor por cada escola aqui representada, cada estado brasileiro. Senhor, professores de matérias diferentes, com expectativas diferentes, com chamados. Mas sabemos que o Senhor nos chamou a incluir, o Senhor nos chamou a aceitar, o Senhor nos chamou a atingir a todos e a incluir a todos no processo educativo. Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor. Tira as barreiras, a resistência, Senhor. Senhor, que possamos confiar em Ti, que o Senhor é o mestre dos mestres, professor dos professores. Ensina-nos, Senhor. O Espírito Santo de Deus, guia-me em cada palavra, em cada slide. Me dê sabedoria, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Então, para os que chegaram um pouquinho mais no final, meu nome é Nívia Alvim Freitas. Eu estou concluindo agora o meu mestrado. Isso nos Estados Unidos, quando você tem um mestrado, eles colocam M de mestrado, de Masters. O I, que é a letra E, é na área de educação. Então, é um ME, é o Masters in Education. E o ESE Exceptional Student Education. Então, educação excepcional, que seria educação especial. Que também inclui altas habilidades. Mas hoje eu vou me restringir, eu não vou falar muito de altas habilidades. Por quê? O IEP, por lei, nos Estados Unidos, ele é para o aluno que tem uma desabilidade. O aluno que tem uma alta habilidade, ele vai entrar em programas especiais para gifted students, alunos avançados. E o professor que tem ele na inclusão também vai diferenciar para aquele aluno. Então, vai ser um aluno que vai usufruir da educação no nível dele, mas a nível de diferenciação ou de programas avançados. Tem escolas lá de engenharia, tem escolas de ensino fundamental que já ensina engenharia para alguns alunos, para realmente incentivar. Mas nós não vamos, hoje no momento eu não vou estar me enfocando em altas habilidades. Nós vamos falar em desabilidades. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho de mim. Vou ficar andando aqui um pouquinho. Vocês conhecerem minha família. Então, Hugo é meu esposo. Ele é colombiano. Por isso que eu falo, tem uma mistura aí de inglês, espanhol, português. Nós falamos espanhol em casa também. Meu filho Eduardo, de 11 anos. E meu filho Nathan, de 5 anos. Nós vivemos em Lake Worth. Lake Worth está situado ao sul da Flórida. Nós estamos entre Miami e Orlando, onde toda a festa acontece. E onde tem muito brasileiro também. Desde 2003. Eu fui para 2003 viver lá. Eu tinha terminado letras. É bom que eu já vou explicando tudo aqui. Eu tinha terminado letras na UFMG. 2001, letras em inglês. Eu já falava inglês, já ensinava inglês aqui. Mas eu queria melhorar meu inglês. E eu tenho uma irmã que foi primeiro que eu viver na Flórida. Eu era solteira na época. Por que não? Mas eu não quero ficar lá. Eu falava, não quero, não gosto daquela comida, não gosto, eu gosto do inglês, mas não gosto de viver lá, não quero. Mas eu fiquei. Eu conheci Hugo na igreja, lá no Ministério Latino. Nós conhecemos, em um ano eu estava casada. E o Senhor começou a abrir oportunidades para mim. Então, primeiramente, fui trabalhar na minha certificação. Porque nos Estados Unidos, para você ser professor de ensino fundamental e ensino médio, você tem, além de você terminar seu curso na faculdade, você tem que fazer uma prova. Igual a OAB, igual outros profissionais aqui no Brasil tem que tirar uma licença, nos Estados Unidos você tem que tirar uma licença. Então, eles me autorizaram, quando eu mandei meus papéis traduzidos e tudo, para o Ministério de Educação lá, dos
estado da Flórida. Me autorizaram a tirar a prova, fazer a prova, e eu passei para ensino. Elementary Education é ensino fundamental, que vai de kindergarten. Kindergarten eu acho que é o primeiro ano do ensino fundamental de vocês, né? De 5, 6 anos. Até quinta série. Eu tenho essa certificação. E tem a certificação de kindergarten até o final do ensino médio, que é o 12th grade, como English as a Second Language. Temos muitos alunos que vêm de outros países, né, e que precisam do inglês como segunda língua. Então, eu tenho essa certificação. Então, assim que eu consegui essa certificação, que eu passei na prova, eu consegui ser empregada pelo distrito escolar, que é a escola pública no estado da Flórida, nesse county, nesse condado que se chama Palm Beach, que é o condado onde está Lake Worth. Então, eu trabalhei de 2006 a 2015. Eu tirei tempo para ficar com meus filhos quando eles nasceram. Tirei uma... Então, dentro e fora, são 9 anos de experiência. E, atualmente, estou com o Family Church, com o Ministério Infantil, como ministro de Crianças e Famílias, eu e meu esposo. E trabalho no ensino fundamental, na verdade, educação infantil, em Lake Worth Christian School. Mas isso é mais recente. Enquanto eu tirei tempo para ficar com meus filhos, eu me envolvi com Family Church. Depois que meus filhos entraram na escola, aí eu me envolvi com a escola de ensino cristão também. Family Church é uma igreja. Então, no ministério de crianças. Porque lá a gente não se refere à mulher como pastora. Então, eu não sou pastora, mas eu sou ministro de crianças e famílias. Então, eu vou começar a iniciar, mas antes disso eu tenho que falar. Quem sabe quem é minha irmã? Eu não queria falar que era minha irmã primeiro. Eu quero falar quem eu sou. Não quero que ninguém saiba a irmã da... Porque eu sou uma pessoa. Sou irmã da Elvia Brito. Aquela que vocês viram no vídeo com o esposo dela, eu sou irmã da Elvia. Sou a irmã mais nova da Elvia, por parte de mãe, porque minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos, meu pai recasou. Eu tenho uma irmã que se casou agora, que é a mais novinha. Mas eu sou a que vem antes. E tem uma questão muito interessante para compartilhar com vocês. O primeiro workshop de educação cristã eu estava. Mas eu era desse tamanhozinho. Lá em Belo Horizonte. Na Igreja Batista da Lagoinha. E isso me trouxe lágrimas nos olhos outro dia, de pensar que Paul Jelly estava lá. Ele trouxe uma estudante do ensino médio americana para, não sei se era para exemplificar, para testemunhar, ele trouxe essa jovem. E eu ficava atrás dela escutando inglês, eu amava, já tinha atração. E eu ficava escutando essa menina, onde essa menina ia, eu ia atrás dela. E ajudava com as cópias, organizava as cópias, o xerox e tudo. Eu me sinto parte dessa história, me sinto parte de tudo que está acontecendo com vocês, apesar de eu não estar aqui. Então, quando eu me remeto a 1988 e penso, uau, Deus me estava preparando. Sem eu entender, o inglês me atraiu, eu fui, me sentia mais confiante de ir para os Estados Unidos porque eu já sabia inglês e hoje eu estou aqui. Se for para parar para pensar na agenda de Deus, é incrível, né? Deus tem uns propósitos, os caminhos dele não são os nossos caminhos. E você está aqui por uma razão. Com certeza. Então, eu vou passando aqui, vou caminhando para lá e para cá. Então, eu criei esses símbolos assim, meio que uma brincadeira para todo mundo poder participar. Se você encontra um desses símbolos, algumas slides vão ter os 3 símbolos, alguns slides vão ter um símbolo desses. Eu gostaria que vocês participassem, levantassem a mão. Sucintamente, nada muito longo, porque a gente tem que correr com o curso. Você pode expressar a sua opinião. Como? Vou explicar como funciona. O coração seria uma opinião, algo
que você quer, um sentimento, aquilo que você aprendeu, que você viu, te deu um impacto emocional. Tipo, nossa, isso me faz sentir assim, me faz pensar como eu tenho que melhorar nisso, ou me faz pensar que, nossa, minha escola já tem feito isso, como estamos bem. Então, algo mais de opinião, algo mais do seu coração. Se você vê essa cabecinha com esse cérebrozinho aí, você vai fazer uma conexão mais, talvez, acadêmica, ou referindo a alguma coisa que você já aprendeu, alguma coisa que você já leu sobre o assunto, mais academicamente. E quando você vê eu quis exemplificar, quis mostrar a Bíblia. Se você vê esse livrinho, você quer compartilhar um versículo, que você vê que se baseia nesse princípio que eu estou ensinando, ou o próprio princípio bíblico, dos princípios da abordagem por princípios, se você quiser compartilhar algo que conecta com o que eu vou estar ensinando. Então, é uma forma de você participar, levanta a mão sucintamente e participe. Então, vamos ver a próxima. Eu gostaria de mostrar esse vídeo. Esse vídeo eu tenho assistido ele, todo dia dos pais, nas igrejas nos Estados Unidos mostra esse vídeo. Vou mostrar o amor de um pai, o amor sacrificial de um pai. Mas a última vez, o último dia dos pais, que foi em junho agora nos Estados Unidos, eu assisti de novo e eu estava preparando essa palestra. Não, mas isso tem a ver com educação especial. Deus começou a me ministrar. Esse vídeo tem a ver com educador também. E esse vídeo me faz pensar uma coisa que é muito bonita, que é muito sacrifício. Todos nós, como educadores, temos que sacrificar pela educação e por nossos alunos, como cristãos também. Mas tem um outro aspecto que eu quero conversar com vocês sobre isso. Mas primeiro nós temos que assistir. E depois vocês podem participar. Eu vou escolher 3 pessoas, uma para cada símbolo. Tá? Então primeiro vamos assistir, pensa bem como esse vídeo te impacta. Um pai, um filho. Dick Hoyt, que é o pai, né? Rick Hoyt, paralisia cerebral. Insuficiência de oxigênio ao nascer. Por causa dessa tragédia no nascimento, Rick não pode andar ou falar. Por causa da tragédia ao nascer, Dick não pode brincar de bola com seu filho. Porque juntos, eles são uma inspiração para as pessoas ao redor do mundo. Dick e Judy é a mãe, queriam um filho, eu perdi, normal. Mas juntos, eles põem ele numa escola pública. Ele aprendeu a escrever os seus pensamentos usando um computador especial. Quando ele tinha 15 anos, ele falou com seu pai que ele queria participar de uma maratona de 5 milhas. Dick não era um corredor, mas ele concordou em empurrar a cadeira de roda. Pela primeira vez na sua vida, Rick não se sentiu deficiente. Então ele falava com o pai dele que era o único momento que ele não se sentia deficiente quando o pai estava correndo. Então juntos eles correram. Eles já correram mais de 3.500 milhas através dos Estados Unidos juntos. O pai não era corredor, ele teve que treinar a ser corredor por causa do filho. Ele era sedentário, mas ele se transformou em algo pelo filho. Então, juntos eles competiam nas maratonas. Triatlon. Juntos eles competem em triatlons.
Eu amo ver a carinha de alegria dele. Você olha o sorriso que ele dá de vez em quando. Juntos, eles atravessaram mais de 3.770 milhas através dos Estados Unidos. Olha o sorrisinho dele. Maratona de Boston. Naquele atentado, eles tiveram que ser socorridos. Vocês lembram um atentado que teve, né? Mas eles não desistiram, continuaram. Então, Dick nunca competiria sem seu filho. E o filho nunca sem o pai. Porque o pai era sedentário. Então, o filho fez ele ficar ativo, né? Então, Dick é o corpo, o filho é o coração. Juntos, eles correm. Juntos, a palavra juntos tem poder. Não corra sozinho. É poderoso esse vídeo, não é? Esse vídeo me faz, porque é sempre utilizado no Dia dos Pais, mas quando eu assisti, no último Dia dos Pais, eu assisti esse vídeo, eu comecei a pensar que a minha experiência com educação especial, de inclusão na escola pública, com pais de filhos com deficiência, como é importante ter o apoio, como é importante não fazer sozinho. A educação especial, o modelo americano de educação especial é um time, é uma equipe enorme de profissionais que trabalham juntos, cada detalhe. Não existe uma pessoa só na escola fazendo tudo, isso não é o modelo. É um trabalho em equipe que tem uma escola, por exemplo, de 600 alunos, vai ter pelo menos 40 pessoas envolvidas. E por isso que é bem sucedido. Porque senão você ficaria igual o pai, você ficaria igual o Dick. É bonito? É bonito. É sacrificial? É. Mas não é o ideal. Não é uma estrela, a gente não quer uma estrela que faz tudo sozinho. A gente quer uma equipe. Mas eu gostaria que vocês expressassem alguma pessoa que faça alguma menção de algo que aprendeu em relação ao trabalho em equipe. Uma pessoa que quer fazer uma menção, ou se pelo menos uma pessoa que queira mencionar uma dessas coisas, um versículo bíblico que você relaciona com isso, uma impressão que você teve. Ele ensinou o pai a ser ativo, né? Verdade, obrigada. Sim. Aliança. Isso. Da união, da aliança. Alguém mais? Uhum. É isso mesmo. Você pensa que você está ajudando alguém, mas está sendo transformado. Isso é um princípio bíblico, né? Uhum. 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 Ela alcançou o potencial que ela tem. Eu creio que muitos casos, muitas escolas, creio que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, já tive experiência em escola privada e em escola pública, de alunos que você vê que foram negligenciados.
Eles vêm com um diagnóstico, mas você sente que tem negligência. E só de você amar esse aluno, de você em um ano você vê que esse aluno se transformou. Eu vou contar uma história depois, mais tarde, sobre isso. Muito obrigada. Então, vamos prosseguir. Então, o vocabulário, vocês escutaram que eu falo muito a palavra desabilidade, porque é disability. Nós usamos essa palavra. Principalmente as leis mudaram, eles não querem que use a palavra deficiente mais. Eles usam a palavra desabilidade. Eu procurei no dicionário, Aurélio, dicionários em português, alguns aceitam a palavra deficiência ou desabilidade, né? Outros conhecem a palavra. Então, mas para que vocês saibam, eu vou usar desabilidade. Então, é a mesma coisa que deficiência, uma disfunção. Mas como eu estou tão habituada em usá-la, então eu vou usá-la. Uma desabilidade. Então, a deficiência física pode ser como o Rick, que tem uma paralisia, uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade talvez até da saúde, né? Existem várias síndromes que às vezes o aluno tem aquela dificuldade de estar na escola e precisa de tubo para se alimentar. Existem tantas deficiências físicas que podem impedir que o aluno tenha uma vida escolar normal, né? E é possível ser feita a inclusão, né? Deficiência intelectual, que é o antigo chamado retardamento mental, que a gente não usa mais essa palavra. A gente usa intellectual disability, quando há perda cognitiva, né? Então, é a deficiência intelectual, desabilidade intelectual. Os distúrbios emocionais, que influenciam indiretamente na aprendizagem, a depressão, a ansiedade, outros distúrbios, né, até mais sérios, que crianças podem vir, né, para a escola e que vão afetar tanto o ambiente acadêmico, de aprendizagem, quanto a criança mesmo aprender, né? Deficiência no desenvolvimento, né, o espectro do autismo e tantas outras síndromes, até mesmo o síndrome de Down, né, que são deficiências na forma que a criança, que o indivíduo vai se desenvolver, a questão até do processamento auditivo, visual, a questão de como ele vai interagir com o ambiente, questões sensoriais, né? E sociabilidade. Deficiência de aprendizagem, que é o learning disability, que é a dislexia, a descalculia, muitas outras dificuldades da disgrafia, ou outras dificuldades de processamento cognitivo. A comorbidade ela é muito comum. Comorbidade pode ser que um indivíduo tem mais de uma deficiência, né? Ele pode ter a deficiência na área de aprendizagem, mas ao mesmo tempo ele tem um distúrbio emocional. E pode ser até mais, pode ser várias, né? E nós estamos lidando com todos esses indivíduos. Eu vou um pouquinho mais rápido. Então, eu vou falar para vocês o que a Bíblia diz. Os próximos slides vão estar dando um panorama do que a Bíblia diz sobre a inclusão, sobre a educação especial, as bases bíblicas para o uso da diferenciação e inclusão e o processo histórico da educação especial nos Estados Unidos, desse modelo. E como se faz? Porque a pergunta, a gente sabe que tem que incluir, a gente sabe que tem que alcançar esses indivíduos, esses estudantes. Mas como se faz? Eu vou mostrar como se faz lá. Eu creio que as coisas podem dar ideias para vocês adaptarem aqui. Espero que esse é o meu objetivo, que possa contribuir para o trabalho que você já tem feito. Então, primeiro, eu vou dar um panorama de um versículo bíblico que o Senhor me falou quando eu estava preparando, como que eu ia explicar a base bíblica para a educação especial. Então, ao ler Efésios 2:10,
Esse versículo me chamou a atenção. E não é um versículo que fala de inclusão. Não, é um versículo que é para todos. Então o Senhor começou a... Mas justamente é por isso que eu quero que você ponha esse versículo. Porque para Deus é tudo igual. Não tem um versículo só para inclusão, não existe. Porque para Deus, Ele olha aqui dentro. Somos todos iguais. Ele falou, por que você está buscando um versículo para inclusão? Se eu vejo todo mundo igual. O que eu quero é isso aqui dentro. Porque somos criação de Deus. Todos. Deus não comete erros. Então, todos somos criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Me fez pensar no que o nosso irmão agora, como que se chama o irmão que teve a última plenária? Ele falava, essas boas obras não é caridade, né? Ele até explicou. É porque quando você aprende, quando o mundo acadêmico se abre para você, alguém te dá uma oportunidade e te ensina com amor, te ensina através de princípios bíblicos, você vai fazer, tudo que você vai fazer vai ser bom. Tudo. Pode ser que a sua escrita você tenha desgrafia, sua escrita não vai ser a melhor, pode ser que sua matemática, mas no seu nível você vai fazer o melhor. E as crianças precisam de saber disso. E cada avanço que ela dê, você tem que deixá-la saber, avisa para ela. Boas obras, você está em direção às boas obras. Você foi criado para isso. E Deus preparou de antemão, isso já estava preparado. Então, se você conecta, Deus não comete erros. Ele aceita todos. Ele já tinha pensado, até naquele indivíduo que nasceu com uma deficiência, uma disabilidade. Ele já tinha de antemão preparado uma boa obra para ele ou para ela praticar. Isso já foi tudo planejado. Estava tudo na agenda de Deus. Os pais precisam de saber disso. As crianças precisam ser relembradas diariamente disso. Elas sofrem muito. Muitas delas não verbalizam. Elas sabem mais do que você imagina. 1 Coríntios 9 fala de quando o apóstolo Paulo falava que eu me faço tudo por todos, né? Ele se torna judeus para os judeus, ele se torna grego para os gregos. Nós vamos ter que arregaçar a manga e se tornar muitos chapéus. Né? É o nosso chamado. Os princípios bíblicos aqui, a individualidade, valorizando as diferenças. Eu estava lendo um livro sobre diferenciação de currículo e uma técnica, né, que nesse livro explicava, se você tem na sua sala alunos que estão lendo num nível muito baixo, alunos que não leem ainda, sempre colocar esse aluno com uma função da primeira pergunta básica que você vai fazer. Vamos supor que você está ensinando história. Me fala aí um tema de história do Brasil. Hein? Descobrimento. Então, você pega a pergunta mais simples, depois que você já deu sua aula, você vai perguntar para aquele aluno. Você já tem que ter de antemão, como Deus também de antemão já planejou tudo, você vai ter que ter um plano para aquele aluno, porque aquele aluno tem que ser valorizado. E ele pode participar com a pergunta mais simples. É uma forma de diferenciar. Soberania, Deus não comete erros, como eu já tinha mencionado. Ele tinha um plano, não fugiu do controle dele. E mordomia é o que a gente está fazendo agora. O que você está fazendo ao escolher esse curso, seu interesse sobre esse assunto, você está usando o princípio da mordomia, você está querendo aprender mais. Você está querendo se organizar para praticar. Esse é o nível mais alto de mordomia, né? Você poder organizar e cuidar do que você tem aqui dentro. Então, o desenvolvimento começou, na verdade, antes de 1975, o movimento de educação especial nos Estados Unidos, com todo aquele movimento de direito civil, né? Aquela revolução que teve nos anos 60.
muitas organizações começaram a lutar por esses indivíduos. Porque eles eram colocados em instituições, muitas vezes o governo dava fundos para essas instituições, mas eles não eram ensinados academicamente. Colocavam eles lá fazendo manualidades, trabalhos manuais. Né? Cuidavam deles lá, né? Para que os pais tivessem um alívio. Né? E muitas vezes esses alunos não tinham desabilidades intelectuais, tinham só talvez uma desabilidade física e ficavam todos misturados, todos na mesma instituição. E muitos grupos de pais começaram a se envolver e lutar, e as leis foram surgindo pouco a pouco, né? Começaram a surgir mais instituições. Primeiramente, o primeiro passo foi começaram a treinar profissionais. Então, mais cursos de capacitação, de treinamento. Muita gente começou a aprender como lidar com alunos que não são verbais. Muitos aprenderam a lidar com alunos com desabilidade de aprendizagem, dislexia, cursos para formação de professores começaram a surgir. Agora, em 1975 foi o ápice, quando essa lei, que é Education for All Handicapped Children, educação para todos os indivíduos com deficiência, né? Foi a primeira lei. E que essa lei dizia que todas as escolas públicas, estou falando de escola pública nos Estados Unidos, toda escola pública nos Estados Unidos tinha que incluir os alunos com desabilidades. Tinham que incluir. Então, foi a primeira, em 1975. À medida que foi desenvolvendo, mais ativistas foram se envolvendo. A Associação de Desabilidades de Aprendizagem começou a participar mais, a Associação Americana de Deficiência de Aprendizagem começou a se envolver mais na elaboração das leis, e o EHA se transformou na outra lei que chama IDEA, que na verdade é indivíduos, aí mudou a terminologia, né? Indivíduos com desabilidade, educação para os indivíduos com desabilidade, né? Que institucionalizou os programas individualizados de educação. Foi aqui que começou. Que antes incluiu todo mundo pode entrar, todo mundo vai ter verba para todo mundo. Mas não tinha nenhum programa para que realmente esses indivíduos pudessem academicamente progredir no ritmo deles. Então, aí começou mais pesquisa, começou a desenvolver mais recursos de treinamento, contratação de mais pessoal para as escolas. E isso em 1997, que começou com os programas individualizados de educação. E em 2004, No Child Left Behind, que foi uma renovação do IDEA, incluiu preparação de professores. Hoje, um professor nos Estados Unidos precisa estar muito bem preparado. Eles te mandam para treinamentos a cada mês, porque o No Child Left Behind, essa lei, tem recursos, promoveu mais recursos para que mais professores sejam treinados. Então, não se pode usar nenhuma técnica que não seja altamente que tem evidência de research base. E que tenha testada, comprovada por pesquisa, né? Então, todas as técnicas que são usadas com as crianças, com os indivíduos com desabilidades, são cientificamente provadas e são usadas. Então, é coisa realmente de alto nível, eles têm investido bem alto nesses alunos. Então, aqui tem um overview das leis, 1975. Esse é um detalhe muito importante. Uma das metas dessa lei em 1975 era que o ambiente de ensino menos restrito, the least restrict environment. Então, eles queriam incluir realmente dentro da sala de aula o máximo que pudesse. Há indivíduos que não podem ficar dentro de uma sala de aula por 4, 6 horas.
Nós sabemos, há indivíduos com distúrbios emocionais, há indivíduos com que necessitam muitas atenções, necessitam uma aula, talvez com um ritmo um pouco diferente, que não vão conseguir ficar 6, 4 horas numa sala de aula. Mas ainda assim, ele pode ter um ambiente menos restrito possível. O que isso pode significar para esses indivíduos? Pode significar que ele pode passar 1 hora da aula do dia com os outros alunos, talvez na aula de Bíblia, talvez na aula de artes, de educação física. E aí nas outras horas, que vai requerer mais uma terapia, uma atenção, uma técnica mais especial com ele, às vezes um horário mais rápido, que as aulas sejam mais curtas, dependendo da desabilidade dele, ele vai para uma outra sala, que são as salas de recurso, né? Aqui vocês chamam de sala de recurso também. Então, sempre a lei que rege a educação especial nos Estados Unidos é a ideia com esse moto do ambiente menos restrito possível. Menos restrito possível, dependendo da desabilidade. Agora, para você entender como esse modelo funciona nos Estados Unidos, você tem que entender o que Vygotsky é a pesquisa dele, a ideia dele. Porque o que o americano pensa, eu lembro quando eu entrei numa sala de aula para dar aula na escola pública nos Estados Unidos a primeira vez. Quase que eu caí dura. Eu não estava entendendo como que a sala de aula funcionava. Eram vários pedaços da sala, tinham vários ambientes no mesmo ambiente. E eu estava acostumada a dar aula igual eu estou aqui na frente e meus alunos me seguindo. Eu era a rainha da sala e todos olhando para mim. E eu lembro que uma vez meu diretor veio me observar, porque lá o professor é avaliado constantemente. Então, meu diretor sentou e ficou me olhando por 40 minutos. Assim. Depois me chamou na sala dele. Ele falou, você não sabe o que você está fazendo. Você não é o centro da sala. Você sabe que cada aluno ali está num nível diferente. Mas eu não sabia nem me posicionar na sala, porque tinha um centro de aprendizagem, eu nem sabia o que era aquilo. Me levaram, me mandaram, foram tão misericordiosos e amáveis comigo, porque eu fui muito humilde, eu falei, eu quero aprender. Me desculpa. Então me mandaram observar, me enviaram escolas diferentes. Os professores tinham ganhado prêmio para eu melhor professor do ano. Eu fiquei 1 semana com uma professora. E eu aprendi que tinha uma forma diferente de pensar aqui. Tinha 3 tipos de aluno que eu tinha naquela sala. Pode ser que eu tenha mais, mas basicamente eram 3, segundo Vygotsky. Eu tinha aluno que estava talvez até como posso dizer, na beiradinha por uma desabilidade, ou já estavam, tinham que ser avaliados, ou que realmente não tinham, precisavam avançar e precisavam de mais suporte para poder alcançar. Alguns alunos que estavam aprendendo, mas precisavam de suporte em certas áreas. E alunos que podiam fazer independentemente. E isso depende de cada tópico, de cada objetivo que você tem. Porque pode ser que ensinando a multiplicação, você vai ter um aluno que não pode fazer. Mas na história ele não precisa de ajuda nenhuma. Então isso vai variar de cada ponto de ensino que você vai ensinar. Isso não é que aquele aluno, você põe lá um rótulo, ele é. Não. Em cada matéria, em cada assunto que é ensinado, o aluno pode estar em uma esfera diferente. E como que como que você vai lidar com isso? Eu coloquei uma foto aqui só para você ter uma ideia. O professor nos Estados Unidos, ele é treinado a constantemente estar avaliando os alunos. Nós estamos falando de resultados, avaliação, ele está constantemente avaliando os seus alunos. Seja com checklist, observando como ele está, pode ser uma provinha formal, pode ser um teste, prova oral, mas ele está com o tabletinho dele olhando. Termina a aula, ele vai analisar. Ah, esse aqui já está ficando aqui, ó. Então eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo. Esse aqui, eu posso um pouquinho mais. Porque esse aqui já faz tudo sozinho.
E você vai regrupando os alunos. É muito trabalho. Eu dou uma lição de 10 minutos. Alunos pequenos, ensino fundamental 1 é 5 minutos. Uma lição de 5 minutos geral sobre o tema. Eu não aprofundo, eu só introduzo o tema. Depois disso, grupos são separados. Eu vou mostrar algumas fotos de como que a sala de aula pode ser. Esses grupos separados, enquanto um grupo que tem mais ou menos um nível parecido, lógico que nem todo mundo vai ser igual, mas tem níveis parecidos, vão estar sendo agrupados em partes diferentes da sala, fazendo atividades que eles podem fazer sozinhos, enquanto você está com aquele grupinho que está naquele no meio, que consegue fazer mais com ajuda, que é a zona de desenvolvimento proximal. Então, você está ali com a sua zoninha de desenvolvimento proximal, ajudando eles a irem para a parte independente. Você quer que eles fiquem independentes. Enquanto os outros estão fazendo aquilo que eles podem fazer sozinhos. Você pode pensar, leitura de um livro, uma bolsinha cheia de livros do nível dele. Ele pode fazer por meia hora, com um caderninho lá dentro para escrever um reporte do livro. Enquanto você vai fazendo a rotação, na próxima meia hora você vai pegar aquele grupinho que estava fazendo independente e vai trabalhar na zona proximal com aquele. E aqueles que estão já fazendo muito independentes, que muitos são de alta habilidade, muitos desses alunos também, você pode estar sempre desafiando eles para ir além, além e mais. Então, assim se baseia, por isso que os planos individualizados para alunos com deficiência funcionam, porque muitos alunos conseguem fazer inclusão por isso. Os alunos que têm, que eles conseguem emocionalmente, têm a estabilidade para estar dentro de uma sala de aula, eles esperam a vez deles, estão fazendo algo que eles podem fazer sozinhos. Quando chega a vez dele, vem para você. Então, basicamente, é só uma amostra do que você pode ser feito. Um aluno que está bem baixo, no nível bem baixo, não está lendo ainda, está na primeira série e não lê, pode dar um livrinho para ele contar quantas palavras tem em cada frase. E ele vai tomar nota de quantas palavras tem em cada frase. Independente, ele sabe fazer isso, ele é bom naquilo. Você tem que falar, nossa, você é bom em contar palavra, hein, rapaz? Quando ele vem para você, você vai ensinar ele a ler. Essa é uma forma de diferenciar. Então, o programa, agora que eu vou nos finalmente, o programa de educação individualizado, ele tem 3 características. Ele segue um roteiro, tá? Primeiro passo é o RTI, que é o Response to Intervention, é a resposta à intervenção. Por exemplo, aquele aluno que eu te falei que ele está na borda. Ele ainda está contando palavras na primeira série, está aprendendo as letras ainda. Pode ser que ele por alguma negligência em casa, pode ser que ele esteja atrasado simplesmente porque não teve, talvez estava numa escola mais fraca antes. Né? Tem criança que demora um pouco para esquentar, né? A gente fala assim. E às vezes ele não tem uma deficiência, mas é esse aluno que você tem que pegar para o RTI. Esse grupinho, que é um dos grupinhos que você vai ter, são os que demoram mais para esquentar. A gente chama eles assim. Você pega os grupinhos dos que demoram mais para esquentar e você vai fazer intervenções diárias com eles. E eles te pedem lá nos Estados Unidos para documentar tudo. Fiz um joguinho de reconhecimento de letras, reconhecimento de sílabas, coisas que vocês usam para alfabetizar, técnicas. Recortemos sílabas, colamos as sílabas, formamos palavras, 30 minutos na segunda-feira. Você vai fazer isso por 40 dias, às vezes eles fazem. E você vai começar a observar aquele aluno. E muitos desses alunos, eles não têm uma desabilidade intelectual ou de aprendizagem. Eles apenas precisavam de um tempinho mais. Eles vão precisar de você todos os dias. Todos os dias. Eu lembro uma vez eu recebi um e-mail do diretor da escola que eu fiquei, nossa, como que ele sabe, né? Falando de resultados. Ele ficava olhando quantos alunos em cada sala não estavam lendo ainda. Eu dava aula para o primeiro ano de ensino fundamental. Me mandou um e-mail. Miss Fritas, por que fulano de tal não está lendo? Me encontre na minha sala com toda a sua documentação. Eu já sabia, graças a Deus já tinha me avisado. A minha fase ruim já tinha acabado, eu já estava bem. Cheguei lá.
Eu já estava encontrando, eu sabia que ele estava naquela borda, desde quando eu conheci ele, ele entrou naquela minha porta, que ele olhou com esse meu olhinho assim, que nem sabia falar oi. Ele está na borda. E é esse que eu vou pegar para mim. Esse é do RTI. É o meu grupinho do RTI. Eu vi esse menino 30 minutos todos os dias, enquanto os outros grupos estavam fazendo atividades independentes. E eu pude mostrar para ele, olha, tem 3 meses que eu estou trabalhando com ele, 30, tinha toda a minha documentação. Ele não está avançando. Vamos referir ele para avaliação. A escola lá cobre tudo, a escola pública cobre toda a avaliação e indicação. Mas eu só podia conversar com o diretor depois que eu tinha essa prova. Não é aquela coisa de pegar o telefone, seu filho não está sabendo não, procurar uma professora particular para ele. Lá não tem isso, não existe. Eles vão te perguntar, o que você está fazendo? Que intervenção? Lógico, você tem que comunicar com os pais. Ó, a intervenção está sendo feita. Nós temos notado que o seu filho ou sua filha estão um pouco devagar em aprender certos conceitos, mas nós estamos provendo atenção individualizada, mas nós estamos observando. O pai tem que saber, isso faz parte da lei. Mas não é jogar só para o pai. O que eu posso fazer? Eu aprendi isso mudou minha forma de ver a educação. O que eu posso fazer? Esse é o RTI, é o que o professor pode fazer. Chega aqui, já o professor sozinho. Você lembra do Rick e do Dick? Não dá para ele ficar carregando as costas sozinho mais. Ele vai precisar de ajuda. E aqui começa o referimento. Tá? Para pedir, aí no caso do Brasil é diferente, mas lá a gente faz tudo pelo distrito escolar. E aí vai ser uma decisão em conjunto. Chegou o resultado da avaliação, o aluno realmente tem um laudo. Então nós vamos decidir em conjunto. É uma reunião que tem pais, uma reunião grande, tem pai dos alunos, o professor da sala regular, o professor de educação especial da escola e a administração escolar. O administrador tem que estar presente. Tá? E nós vamos decidir como que nós vamos fazer, como vai ser o como para esse aluno progredir e melhorar. Né? Então, vou mostrar alguns modelos aqui. Então, o IEP, como eu disse, para a pessoa qualificar, para o indivíduo qualificar para a educação especial nos Estados Unidos, ele tem que ter tido essa intervenção por um certo tempo e ter comprovado que com intervenção ele não consegue acompanhar o currículo normal. Porque muitos vão ficar naquela borda. Eu já tive caso de intervenção e o aluno reagir. Ele esquenta rapidinho. O quê? E esquenta. E aí você, se você não tiver feito a intervenção antes, você referiu sem necessidade. Causou uma preocupação para os pais, causou uma preocupação para o aluno que está se sentindo péssimo. Mas nenhuma intervenção foi feita. Né? Então, tem que interferir no progresso acadêmico. Exatamente. A intervenção ter sido feita antes. E se o aluno, nessas alterações ou modificações instrucionais ou físicas for aprender, né? Se o aluno precisa de um texto adaptado, principalmente os que têm deficiência intelectual, vai precisar de um texto mais simplificado, ou vai precisar de um horário de dar voltas, os que têm déficit de atenção e hiperatividade, dar umas voltas no corredor de vez em quando. Vai lá pegar uma água para mim na secretaria. 2 vezes ao dia você pode mandar, né? São as adaptações. Então, os objetivos do IEP. Me lembra muito o que foi falado, objetivos mensuráveis. Eu não posso falar assim, ele está lendo mais ou menos, que no final do ano ele leia um pouco melhor. Não existe isso. Nós temos que ter números, porcentagens. O que eu quero? Nos Estados Unidos, o sistema de educação tem uma expectativa de leitura para cada série. Se você está no primeiro, kindergarten, que é o primeiro do ensino fundamental, o aluno começa no nível A de leitura. Eles põem por ordem alfabética. Que o livrinho está falando, the apple, the boy. Esse é o nível A, tá? E vai até, para ir para a primeira série, primeiro, que é o first grade, que é depois de kindergarten, ele tem que estar no nível F. Então, eu sei se até o final do ano lá é em maio, né? Se em abril o aluno ainda está no C, se ele ainda está no A,
Então, eu tenho um parâmetro, mas se eu já sei que ele tem uma desabilidade, que ele está no A ainda, está terminando kindergarten, está no A, eu não posso querer que ele esteja no F, no meu objetivo. Ele já tem uma desabilidade. Então, aqui é tudo mensurável, vocês vão ver uns exemplos que eu tenho. O IEP também mostra como a educação especial vai ser ministrada para esse aluno. Inclusão não quer dizer que o aluno tem que estar dentro da sala de aula todo o tempo, como eu já disse anteriormente. Pode ser diversas formas. Então, aqui são as várias partes do IEP. São os níveis atuais, objetivos anuais, como a educação especial vai ser ministrada, os serviços à parte, muitas vezes fonoaudiologia, psicólogos, outras terapias vão ser necessárias. Então, todo é um documento, o IEP é um documento que, se a família está viajando ou mudando de uma cidade para outra nos Estados Unidos, um estado para outro, esse chega na outra escola com esse documento. Né? Programa de transição número 10. O aluno que tem desabilidade intelectual, ele não vai ter um objetivo de aprender logaritmo. Não, esquece. Ele precisa de um programa de transição para ensinar habilidades funcionais. Como eu posso dar troco, subtrair e adicionar para preparar ele para o mercado de trabalho. É um programa de transição. Okay. Então, vou mostrar aqui alguns casos. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Eu tenho 3 casos. Esses slides vão estar disponíveis na ESEP. Tá? Então, vocês vão ter acesso. Eu vou passar rapidinho. Esse é o Call. Eu inventei isso para chamar a atenção. Achei bonitinha a carinha dele. Ele tem ADHD, que é déficit de atenção, né? E também a comorbidade. E também tem uma desabilidade de aprendizagem. Tá? Tem 9 anos, está na 4ª série, está com dificuldade na matemática, na memória. Ele não consegue gravar os fatos da matemática. E ele não consegue se organizar. Aquela bagunça. Quem já teve um aluno assim, uma bagunça, tadinho, não consegue. Tá? Aqui é um exemplo de um documento. Tá? E eu peguei, porque está tudo em inglês, eu não vou traduzir palavra por palavra. Mas eu peguei uma parte ali, vou passar para outro dia. Falta 15 minutos. Okay. Então, a matemática, porque você tem a primeira parte do plano de aprendizagem individualizado, é descrever quem é esse aluno. O que está acontecendo com ele? Né? Então, essa é a primeira parte. Chama Present Levels of Performance. Presente é o nível atual de performance dele. Então, você vai descrever nas partes que tem mais, porque às vezes tem aluno que tem em tudo, né? Eu sei como é que é difícil, mas você vai ter que escolher as partes que você acha que são as mais difíceis mesmo, que ele mais luta mesmo. Né? Nesse caso desse rapazinho de 9 anos, a matemática está com dificuldade de memorizar os fatos da multiplicação. Ele já tem um diagnóstico, ele já tem um laudo de uma desabilidade, pode ser uma descalculia. Né? Aqui não está mencionando. Interessante que nos Estados Unidos não se menciona todas as vezes. Eu lembro de receber a IP de alunos que vieram de outras escolas, a gente sabia que tinha alguma coisa, sabia que tinha uma desabilidade de aprendizagem, mas não se especifica. Eu não sei se alguns pais que não querem que saiba, mas nesse caso eu encontrei no website do estado de Nova York e também não fala. Fala que tem uma desabilidade de aprendizagem. Pode ser que ele tenha uma descalculia, não sei, ele está com muita dificuldade de memorizar os fatos da multiplicação. Atenção, por causa do déficit de atenção, logicamente, ele tem uma dificuldade de concentrar, ele esquece as atividades, o que ele tem que fazer, o livro que ele tem que fazer, o para casa que ele tem que fazer, ele esquece tudo, né? Quando dá uma direção, ó, fulano, call, pega a sua mochila, põe o livro tal e entrega isso na secretaria. Ele não vai conseguir fazer isso. E organização, dificuldade de organizar os materiais. E não traz os trabalhos no dia, não traz o bilhete assinado. Mas é por causa da dificuldade de organização dele. Então, há várias áreas podem ser dos níveis atuais do aluno, que é a descrição, quem esse aluno é, pode ver. Eu descrevi a parte acadêmica, mas tem outras partes que podem ser descritas. O desenvolvimento físico. Né? Aqui está falando que ele gosta de educação física, que ele não tem nenhum problema nem da desenvolvimento motor, nem fino, nem outro tipo de desenvolvimento. Ele está bem, não, que no needs.
se ele está bem. Então, você tem que escrever tudo. Ele gosta, né, de esportes, mas ali em cima, na parte social, a parte de cima é social. Que ele gosta de escola, mas ele fala com os pais, com os professores, que está sendo muito difícil ele se concentrar na aula. Então, isso está afetando a autoestima dele. O que eu sempre falo, os alunos sabem, eles sabem a luta que eles estão passando. E ele se sente envergonhado, ele se sente frustrado. Então, tem que trabalhar, aqui está falando, que o call ele precisa de estratégias, de ajudá-lo a focalizar-se durante grandes grupos. Porque vai ter momentos que a professora vai dar aula de 5 minutos, não vai? Vai introduzir o tema dela. Então, nesse momento, você vai ter que criar uma estratégia para ajudar esse tipo de aluno. Então, tudo é descrito, quem esse aluno é em diversas áreas. Agora, os recursos adicionais. Nesse caso, esse aluno ele consegue acompanhar o currículo regular de uma forma com apoio. Mais tarde, vocês vão ver que ele vai receber um apoio na área da matemática, que é a dificuldade dele. Mas ele consegue acompanhar em outras matérias. Então, ele vai ficar na sala regular. Ele não vai precisar de outros recursos. Esse é um caso que, com o suporte do professor para a organização, a atenção e a matemática, ele pode ficar 4, 5 horas do dia na sala de aula. Tá? Objetivos anuais. Aí, objetivo é um objetivo mensurável e realístico. Ele não está conseguindo memorizar os passos da multiplicação. Você vai insistir na multiplicação com ele? Ele não vai ser bem sucedido na matemática, ele não vai conseguir, porque ele precisa desenvolver primeiro a outra etapa da matemática, que é a adição e subtração. Ele tem que estar bem nisso, poder ser introduzido a multiplicação. Senão ele vai ficar frustrado a vida inteira. Então, o aluno usará a adição e a subtração para resolver, de 1 a 100 e resolver problemas com 1 ou 2 etapas. Problemas mais simples. Né? Agora, qual é o critério? Então, a professora vai realizar nesse pequeno grupo. Você lembra da intervenção que eu falei, de ver o aluno a 30 minutos? Pode ser que venha um professor, aqui está falando que vai ter um resource room. Pode ser na sala de recursos, 3 dias na semana, um total de 180 minutos por semana, vai ter uma professora especializada, treinada, que vai estar praticando com ele esses 2 objetivos, 3 vezes na semana. O professor de aula regular, que está incluindo ele, também nos pequenos grupos, em vez de dar a folhinha da multiplicação para ele, o que ela vai dar para ele? Adição, subtração. Ninguém precisa saber. Ali. É o que ele pode fazer. É o que ele pode ser bem sucedido no momento. Então, vai reunir esses papeizinhos, essas provinhas, esses exercícios que a professora da sala de recurso tem e que a professora regular tem. E vamos fazer uma avaliação de qual a proficiência dele, quanto que ele está conseguindo fazer sozinho e com ajuda. A gente quer que ele faça independente, né? Mas está naquela zona proximal por um tempo, a semana inteira, você ali ajudando. Na sexta-feira você pode ver o que você pode fazer sozinho. E se ele conseguir atingir 75% de proficiência, esse é o objetivo. A cada 2 semanas, essa provinha de proficiência vai ser dada para ele. Né? Não vou colocar 80%, 90%, porque não é realístico. Aí tem um outro objetivo. Como ele tem dificuldade de organização, o professor, com o auxílio do profissional de educação especial, vai dar umas dicas de como você pode ajudar esse aluno a se organizar. Um sistema visual, calendário visual, que ele sabe o que acontece depois. Às vezes, umas bolsinhas na cadeira, né, que está pendura na cadeira, que ele põe a pastinha de cada matéria. Tem várias coisas que pode até se pesquisar. Né? Como que eu ajudo meu aluno a se organizar? Ele tem que também ter um critério, que ele consiga fazer isso 80% das vezes. Né? Agora, o sistema de organização escolar, ele é 90% do sucesso desse aluno. Porque esse aluno pode estar bem indo na subtração, na adição, mas se ele não consegue se organizar, ele vai ficar tão frustrado
Então, esse objetivo 2, na verdade, vai ser o 1, né? Porque é muito importante para ele. Agora, eu peguei uma outra mocinha aqui. Ela tem uma desabilidade diferente, é intelectual. O vulgo, que a gente não gosta de usar mais, é o retardamento mental. Né? Não se usa. Ela tem, a parte cognitiva dela é diferente das outras indivíduos. Né? Ela já tem 20 anos. Nos Estados Unidos, o programa de transição para alunos especiais, principalmente dos de desabilidade intelectual, pode ir até os 22 anos. Eles podem estar no ensino médio até os 22 anos. No caso dela, ela precisou, porque ela ainda não está preparada para o mercado de trabalho. O programa para alunos de desabilidade intelectual é baseado na performance funcional. O acadêmico se provê o básico, aqueles que conseguem ler, muitos conseguem ler, né? Muitos conseguem fazer a matemática básica, outros não. Você vai ter que ver até onde o aluno pode ir, até quando pode se estimular, né? Mas muitos deles vão ter uma performance acadêmica baixa em relação à expectativa da escola, mas ele pode ter uma performance funcional bem avançada, se você ensinar uma profissão, ensinar como se relacionar socialmente, habilidades adaptativas, né? Escovar o dente, o que eu faço quando eu vou pegar um ônibus, como ser seguro na rua, não conversar com estranhos, coisas que são importantes. O desejo da Angélica é trabalhar na floricultura da família. E esse vai ser o objetivo que a escola vai ter que trabalhar com ela. É um objetivo real, tangível e mensurável. Né? Então, aqui é o plano de transição da Angélica. Ela tem 20 anos, já não é AIP mais. Ela está sendo preparada para o mercado de trabalho. Né? Ela gostaria de trabalhar. Então, quando já é um adulto, está se preparando para sair do ensino médio, você vai ter que trabalhar com os desejos dele, com as aspirações dele, com as habilidades que ele tem. Porque você quer que ele seja independente, que tenha uma vida, que ele usufrua da sociedade e do que a sociedade tem para ele como adulto. Então, esse vai ser o objetivo. Então, ela quer trabalhar com a família. O objetivo é fazer uma reavaliação funcional. Parece que ela começou a trabalhar com a família numa área da floricultura e não deu certo. Então, vai ter que fazer uma reavaliação. Vão ter que fazer uma pesquisa, quais as habilidades, onde dentro da floricultura familiar ela pode desempenhar e ser bem-sucedida. E ela quer graduar-se, o sonho dela é terminar o ensino médio. Agora, essa aluna, Angélica, ela vai precisar de muitos profissionais. Enquanto o nosso colega Carl precisava de um professor na sala de recursos, 3 vezes a semana, ela vai precisar de muitos profissionais, porque ela vai precisar de um psicólogo especializado nessa área, que ajuda a encontrar as habilidades dela, fazer vários testes, ir com ela na floricultura, conversar com a família, isso tudo é um relacionamento com a família, com o trabalho, com ela, vai ter que ter muita paciência. Fonoaudiologia, porque de acordo com a descrição de quem ela é como aluno, ela tem uma dificuldade de expressão oral. Então, isso é bom, porque se ela quer trabalhar, ela tem que se expressar melhor. Então, fonoaudiologia. E um treinador vocacional, vai ser um indivíduo. Isso tudo o governo paga. Esse indivíduo vai lá no trabalho e treina. Isso, eu posso dizer, é um país abençoado. Isso tudo é pago, tá? Agora, esse menino bonitinho, também escolhi umas carinhas bonitinhas. Esse é o Spencer, tá? Ele está no espectro do autismo. Ele tem 7 anos, está na 2ª série. Todas as áreas são preocupantes nele. Ele é o tipo de aluno que é um desafio grande. Ele não consegue fazer adição, nem subtração, nem reconhecer números ainda. Ele não lê. Reconhece talvez algumas letras. Ele não tem o desenvolvimento motor ainda para escrever. E ele tem muita dificuldade de interagir socialmente, transição e independência. Então, esse é um dos casos que ele vai precisar de estar em outros ambientes. Ele não vai poder ficar 4, 5 horas dentro de uma sala de aula. É um caso clássico de autismo.
Esse é o último caso, gente, esse é o último caso. Então, o que aconteceu é que esse aluno, ele não está se comunicando. Então, nós não vamos, nesse caso, olha como que a equipe, é toda uma equipe, é o professor, lembra quem é a equipe? É o professor regular da sala, é o professor, o departamento de educação especial da escola, quem já fez o laudo dele, talvez a psicóloga que fez o laudo, né? Ou o doutor, o médico que fez o laudo, os pais vão estar nessa reunião. Eles vão decidir quais os objetivos para o Spencer. Eles não vão decidir, nesse caso, que ele aprenda a ler ou a fazer matemática primeiro, a escrever. Eles vão querer que ele se comunique. Para o Spencer, esse é o principal. A prioridade é que ele se aprenda a comunicar. Por quê? Ele não está cumprimentando as pessoas, ele não faz nenhum contato social com as pessoas, isso é preocupante. Então, o objetivo para ele a curto prazo, ele vai se comunicar, ele vai saudar, ele vai falar, oi, tudo bom? Bom dia. O professor de educação especial, fonoaudiólogo, vai ter que treinar, vão ser sessões de treiná-lo, treinar mesmo, como que você faz, como que você fala, vai ser treinamento. E o objetivo é que ele perguntará e responderá aos colegas ou aos professores. O critério, 80% de proficiência, 2 pessoas, 2 ambientes diferentes. 2 pessoas, 2 ambientes diferentes. Por 2 semanas, semanalmente. Que ele cumprimente 2 pessoas em 2 ambientes. É um objetivo mensurável e real. Não quer dizer que ele vai dar um discurso e vai ser o menino mais popular da escola. Mas que ele cumprimente 2 pessoas em uma semana. Outra questão da sociabilidade. Ele tem muita ansiedade, ele morde o pulso quando ele fica ansioso na transição. Então, o que a gente pode fazer para ajudá-lo? Vai criar um itinerário visual. O que vai acontecer? Ó, acabou, nós vamos para a sala de recursos agora. Ó, nós vamos na fonoaudiólogo agora. Então, mostra a foto do profissional. Nós estamos indo aqui. Aqui a gente vai ajudando a criança a acalmar, né? E fazer uma experiência se isso vai ajudá-lo a ficar mais calmo. E que ele morda o pulso e grite. Ele vai gritar, ele vai morder o pulso. Isso não vai mudar. Mas que as ocorrências sejam menores. Esse é um objetivo real e mensurável. 6 ocorrências, menos de 6 ocorrências em 3 momentos diferentes, semanalmente. Se ele consegue fazer isso, ele está sendo já bem sucedido no objetivo dele. Não é verdade? Dentro do objetivo. Eu tenho pouquíssimo tempo. Eu quero passar a minha palavra aqui, as referências na biblioteca. É biblioteca da ESEP? Como é que fala tudo isso que está? Biblioteca online da ESEP. Vocês vão ter acesso a esses slides, ok? São leituras muito importantes. Aqui, lá vai ter o meu e-mail também. Vocês podem me mandar e-mail. Sou mais que grata e agradecida em poder ajudar. Qualquer pergunta, se eu posso ajudar com alguma coisa, né? Foi um prazer. Eu abençoo a vida de vocês.